Energéticos, sejam bem-vindos ao canal do Vetor Elétrico. Como no vídeo da terça-feira passada, nós vamos continuar falando sobre privatizações. Não as privatizações atuais. Nós estamos contando a história das privatizações, não é? Até quando chegaram no nosso país e encontraram governantes totalmente entregues aos interesses internacionais. E vamos fazer uma pergunta: o que é que eles levaram com isso? Certo? É pergunta que fica aqui e eu não quero falar o que eu acho. Tudo bem? Então, é para fazer uma comparação. Se as privatizações lá atrás eram parecidas com as privatizações atuais. Só para rimar. Não esqueçam de dar likes, trazer novos amigos, fazer inscrições, notificações, comentários para a sobrevivência, para a continuação do nosso canal do Vetor Elétrico no YouTube. Vamos continuar então. Na verdade, as privatizações, pelo que nós vimos, elas são parecidas no mundo todo, sabe por quê? Porque a ganância é a mesma. Pode ter outro nome, pode usar Esperanto, pode usar hebraico, pode usar sânscrito, pode usar latim, grego, mas ganância, o sentimento é o mesmo. É querer mais, acumular mais. Sempre mais, não importa fazendo o que, não importa passando por cima de quem. Certo? Então é o seguinte, as privatizações brasileiras, vamos deixar bem claro o que realmente, ou melhor, uma das partes visíveis demais, mas é totalmente esquecida como grande contribuinte ou grande contribuidora para esse crime de lesa-pátria que são as privatizações do patrimônio público no Brasil. Eu deixei você pensar, é isso mesmo que você pensou. Grande contribuidora, a imprensa, né? Capitaneada pela Rede Globo. Muito bem. Os meios de comunicação, e por isso que eu digo leia-se principalmente a Rede Globo, deram apoio incondicional, repito, às privatizações. Fizeram campanha meio engraçada é que o povo não percebe. O que aconteceu com o nosso povo, gente? Um povo aguerrido, uma mistura de todos os povos do mundo está aqui no Brasil, visto que o Brasil é um caldeirão cultural. O que aconteceu com o povo, né? Então, a imprensa deu apoio incondicional às privatizações, é aliada dos poderosos, né? Claro, porque também, sinceramente, eu nunca vi uma pessoa ficar rica com um canal de televisão. Se fosse só para dar notícia e tal, ela tem que ganhar alguma coisa, e não só com propaganda, né? E aí, onde é que ela entra? Principalmente, a empresa entra aonde nesse esquema de privatização? Aqui no Brasil, nem originais eles são. Os políticos não são originais, esses desgovernos não são originais, eles copiam, só que fazem pior. Esse é o lance. Copia, mas do modo mais grosseiro, o lado mais feio, o lado mais ladrão, o lado mais safado, canalha, né? Então o que eles fazem primeiro? A imprensa faz uma campanha de desmoralização. Você, como cidadão, confia numa empresa, ela é realmente uma grande empresa. Você diz, é uma grande empresa, é fiel aos seus consumidores porque é estatal, tal. Mas parece que fica por aí, né? Você não dá apoio para ela, porque a imprensa começa a desmoralizar. Primeiro, diz que está sem capital, está sem lucro, está fazendo mau serviço e por aí vai. Primeiro, então, a campanha de desmoralização. Você pode notar, fizeram com todas as empresas estatais que foram privatizadas ou doadas, entregues ao capital estrangeiro e nacional, a esses ladrões abutres, sempre foi uma campanha de desmoralização para dizer o seguinte:
Nós estamos nos livrando de uma porcaria, nós estamos nos livrando de uma empresa que não presta, que não dá lucro, né? Você sabe. Você pode não ser empresário, mas você sabe, você jamais vai comprar uma coisa que não dê lucro. Para que você quer? Você vai comprar uma empresa que está lá no fim do poço, não está dando lucro, não está atendendo mais e tal. Você, opa, por aí, pode deixar que eu vou tomar conta disso porque eu sou bonzinho, eu sou altruísta, sou samaritano, eu vou ajudar o povo, vou ajudar essa empresa, eu vou pegá-la, estragada como está, e vou transformá-la novamente numa grande empresa, né? E outra coisa, o que eles pegam também? Primeiro a desmoralização da empresa, depois aquela ladainha de dizer que o governo, o país não tem mais recursos. Esgotamento dos frutos, dos recursos do Estado. Eles chamam exatamente isso, esgotamento dos recursos do Estado. Ou seja, o Estado, que nós somos nós, na verdade, nós temos os eleitos lá, mas na verdade somos nós, certo? A gente não tem mais recurso para manter aquela empresa. Ora, mas as empresas, elas mesmo se mantêm. Na verdade, o cofre da empresa é a mesma coisa que o cofre do governo. Se o governo quiser dinheiro, ele pode tirar de uma estatal. A estatal, como o Furnas, por exemplo, que fez o Luz para Todos, era um investimento, era um programa que o governo programou, colocou como programa de governo e quis fazer. Só que quem bancou, na verdade, foi uma estatal chamada Furnas Centrais Elétricas. Este é o nome, não é Eletrobras Furnas não, Furnas Centrais Elétricas. Esse é o nome da empresa, tá? Que esses bandidos estão sumindo, tirando o CNPJ, acabando com o prédio, tirando a sede, tudo isso eles fazem para esquecer que a empresa era grande, que ela tem que se transformar num pardieiro, numa empresinha de esquina, desde que tenha máquina gerando energia para ser vendida, para jogar o dinheiro no bolso dos acionistas e principalmente dos larápios maiores, né? Isso tudo que a imprensa faz, tal da não capacidade, da incapacidade de gerir, de ter recursos para manter uma empresa, desmoralização da empresa, ainda vem aquela noção que ainda não foi assimilada pelo povo, pelo cidadão. Qual é a noção? De que a empresa, uma empresa estatal, não é do governo. Seja qualquer presidente de plantão, seja qualquer Congresso Nacional, né, do orçamento secreto, eles não são donos. Ninguém é dono de uma estatal. Aí pergunta-se, bom, mas se o governo federal, o Congresso Nacional, ninguém lá, os políticos, não são donos de uma empresa estatal, quem é o dono? O dono é o povo. O dono é o povo. É essa noção que falta. É essa noção que falta para a gente poder fazer frente, primeiro, à desinformação da imprensa, né, que destrói a imagem da empresa, que diz que o governo não tem recursos para mantê-la. É só a noção do cidadão de que a empresa é dele. A partir daí, né? Na verdade, o governo, a gente pode dizer assim, olha, o governo federal ou o governo estadual é um mero gerente. É o mero gerente da empresa que é sua. Se ele não serve para administrar essas coisas, naturalmente ele não vai gerenciar bem o Estado, ele não vai gerenciar bem o Brasil, então a gente tem que fazer o quê? Como nós somos os donos e como nós que escolhemos quem vai gerenciar esse troço, a gente tira o mau gerente e coloca outro. É essa a nossa reação, tá certo? Então vamos continuar aqui, meus amigos. Nós dizemos então que essa falta de conscientização coletiva junto à ação da empresa é que torna fácil uma privatização, que torna fácil a aceitação do povo para as maracutais, para as canalices, para os roubos, crimes de lesa pátria que acontecem em toda a privatização de estatal no Brasil, certo? Muito bem, a ação dos meios de comunicação causaram então a indiferença da opinião pública. Aí o povo viu o governo entregando por 10 alguma coisa que valia 100. Aí, como se diz,
no ditado popular, na opinião popular, é um negócio da China. É um negócio da China para quem comprou, para quem recebeu, não comprou, para quem recebeu, né? O governo entregando por 10 o que valia 100. Então, essas doações que nós estamos nos referindo, do Fernando Henrique Cardoso, ela tem um outro agravante, porque ele poderia seguir o modelo estrangeiro de pulverização das ações, né? Que era pegar as ações das empresas e dividir e vender em pequenos pedaços, em lotes pequenos, para o cidadão comum, certo? Isso chama pulverização, como o próprio nome diz, você pegar, pulverizar. Então você pega as ações e pulveriza no mercado, pulveriza para que o cidadão possa comprar. Em vez de Fernando Henrique seguir esse modelo estrangeiro, não. Ele preferiu e inventou um tal do sistema de preço baixo. Preço baixo para quem? Né? Então ele inventou o tal chamado preço baixo, que o menos vale mais. Porque ele podia, nesse caso, o Fernando Henrique podia fazer o seguinte: resgatar uma dívida que ele tinha, que o governo federal tinha com os trabalhadores, que eram as contas do FGTS, né? Era em torno de 50 a 60 bilhões de reais que o governo tinha com os trabalhadores. O que aconteceu? É porque era depositado um dinheiro no FGTS, como é até hoje. O governo foi lá, pegou aquele dinheiro e aplicou o dinheiro do FGTS em projetos próprios. Usou o dinheiro do trabalhador e fez essa dívida de 50 a 60 bilhões de reais. Ora, ele podia pegar, já que ele estava com essa sanha de privatizar estatais, porque o governo não tinha capacidade de gerenciá-las, e entregar como pagamento para os trabalhadores. Era fácil. Era fácil. O cara trabalhou, quanto eu tenho aí que você me levou do FGTS? Então, tudo bem. Você devia me devolver dinheiro, porque era dinheiro que eu contava lá, né? Seja lá em que banco for que esteja seu FGTS, esse dinheiro valia moeda. Não era moeda podre, era moeda, dinheiro. Mas o governo podia propor para os trabalhadores o seguinte: eu tenho uma dívida com vocês, eu tenho essa estatal, vamos trocar, o valor da estatal é esse. Então nós vamos transformar as ações dela nos valores que eu lhes devo. 50 a 60 bilhões de reais serão transformados em ação. O governo faz o que queria, essa doença de privatizar, e ficaria sem a dívida. E os trabalhadores, com certeza, ainda ficariam de boa, porque quando o governo quer vender, não significa que a empresa não presta, não. A empresa é boa, dá lucro. É só essas que dão lucro é que o governo quer mais rapidamente privatizar. Claro, o setor privado quer a empresa que dê lucro. Então, pegava essa empresa e trocaria pela dívida de FGTS e PIS/PASEP, na verdade, com os trabalhadores. Como eu digo, esse montante aí de 50 a 60 bilhões era do FGTS, que é o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, e do PIS/PASEP, Plano de Integração Social e Programa de Formação de Patrimônio de Serviço Público, que Fernando Henrique Cardoso, né, usou para financiar, como eu disse para vocês, financiar seus próprios projetos, diversos projetos. Se todos os brasileiros fossem sacar seu PIS/PASEP ou o FGTS ao mesmo tempo, não poderiam receber. Por quê? Porque não tinha esse dinheiro. É muito simples. Vamos sacar todo mundo? Vamos. Era uma quebradeira. Ia dar uma quebradeira aí porque não tinha dinheiro. Ia dar uma revolta, o povo querendo o dinheiro que é deles e não teria o dinheiro, né? O governo já havia usado o dinheiro e cada cidadão, né? Então deve a cada cidadão, seja Maria, seja José, seja João, né? O governo poderia ter pagado essa dívida com o trabalhador simplesmente fornecendo as ações das empresas. Só isso. Fornece as ações das empresas e a dívida acabaria. Que pretendia, todo aquele dinheiro, todas as empresas que pretendiam doar ao capital privado, né, privatista e entreguista, né, eles passariam então essas ações para os trabalhadores. Lá no governo de Itamar já existia essa ideia de fazer essa troca.
FGTS, PIS, PASEP por ações das empresas, no caso privatizadas. Mas privatizava e o cidadão passava a ser acionista dessa empresa privatizada. Trocar as dívidas de FGTS e PIS, PASEP por ações das empresas públicas, como eu disse, o Itamar já tinha essa ideia. Quando o FHC ou BHC, né, que aquele veneno lá, assumiu e sua equipe de entrevista também, a proposta foi abandonada para a alegria dos urubus empresários. Dessa maneira, o trabalhador então foi lesado duplamente. Continuou vítima do calote do governo em relação ao FGTS e PIS/PASEP e ficou sem as estatais que já eram suas. O trabalhador, o cidadão, então, foi lesado duas vezes. Continuou com calote do PIS/PASEP e FGTS. Agora, dessa vez, ficou essas empresas, as empresas estatais, empresas públicas que já eram suas. Não é? Vamos, então, continuar aqui. Só um instante. Na verdade, as privatizações são um plano. Isso aí não é feito aleatoriamente, não. São um plano orquestrado para roubar. Sim, o verbo é esse. O verbo de primeira conjugação terminado em AR. Roubar o patrimônio público. Roubar o patrimônio do povo. Isso é tudo orquestrado. As privatizações são orquestradas. Eles estão esperando já uma empresa se levantar, o governo investir bem, e eles vão lá e pegam, inclusive sendo financiados pelo nosso banco, com o nosso dinheiro, pelo BNDES. Né? E parece que esse plano está dando certo, infelizmente. Energéticos, vamos levantar isso aí, vamos tocar em frente. Né? Vamos ser contra isso aí, vamos espalhar essa ideia de ser contra a privatização. Né? Bom, nós somos sentinelas na fortaleza da resistência. Eu conto com vocês sempre, contem comigo, nós estamos como sentinelas nessa fortaleza de resistência. Informar e conscientizar, essa é a nossa missão primeiro. Vamos fazer isso. Vamos conscientizar, vamos informar contra a privatização do nosso patrimônio. Bom, vocês foram sempre bem-vindos, sempre, todos, lá para trás, todas as vezes que vocês vêm nos visitar, vocês foram bem-vindos. Vocês são bem-vindos hoje e serão bem-vindos na próxima terça-feira, sempre. Venham nos encontrar. A cada terça-feira, 19h15, no canal do Vetor Elétrico no YouTube. Aguardo vocês com muito prazer. Até lá.